Continuando então aqui, irmãos, amigos, o segundo vídeo a respeito caminhos estreito, o caminho estreito e a porta estreita. Como eu estava falando, eu já trabalhei com muita coisa, já fiz muita coisa, já vendi cachorro-quente com minha esposa grávida, me ajudava muito, trabalhava muito, carregar uma mesa pesada em uma cidade que venta muito, muito frio. Então, já fiz muita coisa para poder sobreviver, tá certo? Então, eu não estou dizendo que não existam pessoas que tenham feito menos do que eu. Lógico que não, com certeza outras pessoas fizeram muito mais e fazem muito mais. Fizeram trabalhos muito mais difíceis e pesados do que esse. Eu digo assim, você tem que ter uma experiência, você tem que dizer o que você já fez, tá certo? Em questão de trabalho. Aí você, como eu falei, você pergunta para um sujeito desse, que vai, homem, um jovem, para um seminário e volta pastor. Isso é um absurdo, eu não concordo com isso de maneira alguma. Ok, mas é assim que acontece. Aí esse sujeito, por exemplo, no Brasil, que era uma influência, um exemplo, aonde as pessoas prestavam muita atenção naquilo que ele ensinava, com certeza muitos pastores hoje, influenciados pelos seus ensinamentos, copiam a mesma coisa que ele fazia. A história desse cidadão não acabou bem. Hoje ainda ele tem vários seguidores, pessoas. Hoje eu passei a conhecer mais ele pela web. E ele fala assim abertamente das coisas que ele fazia, suas experiências sexuais quando criança. Um horror. Paulo diz que nós devíamos ter vergonha dessas coisas. E a pessoa diz isso com muita naturalidade, achando normal. E inclusive, um conselheiro, tempos atrás, eu vendo um vídeo desse sujeito, uma pessoa ligou, entrou em contato com ele, dizendo, perguntando que ele tinha uma namorada e era cristão, e eles tinham um relacionamento sexual, e eles estavam muito assim temerosos, tristes, porque eles estavam aborrecendo a Deus, pecando no pensamento deles, entre o rapaz e a moça. E o que ele achava disso, esse sujeito, qual seria a opinião dele? Ele disse, não, isso é normal. Você tinha que ficar preocupado se você não tivesse desejo sexual masculino por uma mulher. E ela vice-versa. Vocês são pessoas normais, curtam, se divirtam. Ou seja, antes do casamento, a Bíblia, o que a Bíblia condena, o que a Bíblia diz que está errado, esse sujeito, esse e outras pessoas dizem que é normal, está certo. Entre a opinião desse cidadão e a da palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Aí você pensa assim, mas e você? Você nunca fez isso? Eu fiz muito pior. No tempo da minha ignorância, quando eu não conhecia a palavra. Mas, como Paulo diz, não lembro disso com nenhuma gratificação, pelo contrário, com muita vergonha. E miserável homem que eu era, se eu morresse naquela época, naquela situação, eu estaria no inferno. Porque Deus diz claramente em Apocalipse, não é isso? Que ficarão de fora os adúlteros, ou as prostitutas, e esse tipo de gente, apenas um exemplo, ok? Mas essas pessoas hoje, eles dizem que isso é normal. Então, com muita tristeza, a gente tem visto isso aí. E esse é o caminho largo, é a porta larga, é o que você faz, o que você quiser. Não é assim. Muitos seguirão por esse caminho. Muitos. A maioria seguirão por esse caminho. E agora o caminho estreito, a porta estreita. O caminho estreito, quando a gente pensa que caminho estreito, ele é um caminho que passa uma pessoa indo e outra vindo. Não é assim. O caminho estreito, na tradução original, significa que você anda como se estivesse em um corredor, aonde só você passasse. Apertado.
sabe? Apertado. Aqui, desse lado e desse lado não tem espaço. É estreito. A porta não é essa porta escancarada como tem hoje em dia. Essa porta aberta, grande, das facilidades. Não, é uma porta pequena, apertada, aonde só passa você, muito apertado, estreita, correto? E não é porta de banco, tá certo? Porta larga, não é assim. E nem porta de aeroporto, que se abre, e entra 5 e sai 5 ao mesmo tempo. Não é assim. Aí você diz assim, mas é muito difícil, a cultura naquela época era outra, os tempos mudaram. Não. A Bíblia diz, Malaquias, Deus, ele é o mesmo, Deus não muda. Deus não muda. Deus não tem compromisso comigo, nem com você, nem com ninguém. Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Deus não tem cultura. Deus é santo. Deus é Senhor. E Deus, ele não volta atrás naquilo que ele fez. Tá certo? Ele não volta atrás na sua palavra. Porque ele é Deus, justo. E nós devemos andar segundo a sua justiça. Não querer adaptar, mudar o tempo moderno, a cultura, ao nosso favor. De maneira alguma. Nós vivemos num mundo hoje onde tudo isso aí é normal. Por exemplo, um sujeito que ele já experimentou, uma pessoa aí de 17, hoje é muito normal, uma moça, um rapaz aí de 17, 18 anos, ele já ter tido experiências sexuais muito mais, por muito mais tempo do que uma mulher e um homem com 20 anos de casado, tá certo? Porque ele já é muito rodado, a menina é muito rodada. E aí esse sujeito, depois de ter tido aí 5, 6, 10 namoradas, quem sabe, e ter ficado com umas 20, e ela a mesma coisa, eles, por exemplo, se convertem e vão para a igreja. Chegando na igreja, a igreja moderna hoje, desses pastores que não conhecem a palavra de Deus, tá certo? Eles vão para a igreja e chegam na igreja, o pastor diz assim que ele ensina que esse sujeito tem que namorar uma moça boa, uma moça decente, e ela vice-versa. Namorar, como eu falei, se você for na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não existe a palavra namoro. Não existe. Namoro na Bíblia não existe. Existe a palavra casamento. Tá certo? Namoro não existe. Aí você pode dizer assim, mas como é que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu pai, para minha mãe arrumar uma esposa para mim, um esposo? Não, eu não estou dizendo isso aí. Por exemplo, Maria, ela era muito jovem. A Bíblia não diz a idade, mas você pode observar por estudos que ela teria, na época, mais ou menos 16, 17 anos de idade, tá certo? Quando deu à luz a Jesus, o nosso Salvador. José já era homem bem mais velho. A família havia arrumado esse casamento, certo? Eles se conheciam. Maria conhecia José, ela sabia quem seria o seu esposo, e José conhecia Maria. José sabia quem seria a sua esposa, tá certo? E outra coisa, você pode pensar assim, mas eu não vou aceitar uma coisa dessa, meu pai, minha mãe, arrumar um esposo, uma esposa para mim. Eu também não concordo com isso, de maneira alguma. Agora, entre o seu pai e a sua mãe, sendo pessoas temente a Deus, conhecendo a palavra, tendo experiência de vida, eles escolherem para você, eu acho a primeira opção muito melhor do que você, com 15, 16 anos, escolher quem vai ser o seu marido, tá certo? Ou quem vai ser a sua esposa. Porque você não tem experiência nenhuma de vida. Você não sabe nada da vida, tá certo? Não estou dizendo, mais uma vez, que essa é a forma correta. Mas como é que eu vou conhecer o meu esposo, a minha esposa? Lógico, você vai conhecer porque Deus já preparou para você. Se você espera em Deus, tá certo? Você vai conhecer na igreja, tá certo? Você vai conhecer no seu trabalho, na universidade, onde você estuda, homens que servem a Deus. E aquele homem está separado para você. Aquela mulher, aquela esposa, ela está separada para você. Com certeza,
você não vai precisar de experimentar mais 3, 4, 5 namoradas para você é com essa que eu vou casar. Isso é pecado, isso não está na Bíblia, isso é prostituição, isso é adultério. A Bíblia é clara: deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Tá certo? A esposa, ok? E eles serão uma só carne. O homem deixará o pai e a mãe, não é o moleque, não é aquele responsável, o adolescente, que a palavra adolescência não existe na Bíblia. Existe uma citação, mas por tradução errada, tá certo? Então, como é que eu vou saber que eu sou homem? É o dia que você se autossustentar, meu amigo. O dia que você tiver condições de retirar da casa do pai e da mãe a sua esposa, a mulher, trazer para sua casa e você botar o alimento na mesa, você poder dar segurança para aquela pessoa. Aí sim você é um homem, você é um preparado. Não o seu pai e a sua mãe prover o sustento para você e para sua esposa. E lamentavelmente é o que acontece hoje em dia. Pessoas se casam e o pai e a mãe é quem sustenta. O marido, ele só não é marido sexualmente com a nora, porque o filho é o esposo, mas quem provém todo o sustento é o pai, o sogro. Uma vergonha. Esse sujeito não é homem, ele é um irresponsável, um vagabundo. Tá certo? E mais errado ainda é o pastor que permite uma bobagem dessa. Entendeu? E estupidez é a mulher que vai se unir a um vadio desse. Tá certo? Isso está errado. Isso aí não está na Bíblia. Isso não existe. É cultura. É o mundo ocidental que prega essa cultura. Como eu falei, Deus não vive por cultura. Tá certo? Nós não podemos viver na cultura, acompanhar a cultura do mundo. Tá certo? Eu tenho uma filha, um filho, eu ensino para eles que eles devem permanecer fiéis a Deus, esperarem em Deus, trabalharem duro, estudar, e Deus tem o seu par, o seu marido, a sua esposa para cada um deles. Na hora certa, tudo isso vai acontecer. Pode ser daqui o ano que vem, 2 anos, não importa. Jamais vou permitir que minha filha namore 1, 2, 3. Mas você fazia isso. Eu fazia sim, no tempo da ignorância, que eu não conhecia a palavra, certo? E meu filho a mesma coisa. Jamais permito e sempre aconselho ele a jamais fazer isso, porque isso Deus condena, correto? Então é muito simples. Esse é o caminho largo, é o caminho que é ensinado na igreja hoje. Porque essas pessoas, como eu disse, elas vão para o seminário e geralmente eles já são membros de uma igreja, o pastor local, a igreja, envia esse sujeito para o seminário para ele voltar e ser pastor em uma igreja daquela denominação. Porque essa denominação não segue a palavra de Deus, ela segue as normas da denominação. E como é que você vai chegar, pregar a palavra como ela é, dizer que se você namora e depois abandona a namorada e experimenta a outra, isso é prostituição, você vai para o inferno. Como é que isso é possível? Jamais que a denominação vai permitir que um pastor ensine isso, de maneira alguma, porque as pessoas vão embora da igreja, elas não vão permanecer ali. Mas é assim que a Bíblia ensina. É o caminho estreito, é a porta estreita, e poucos serão os que entrarão por ela. Poucos. A minoria, não muitos. Poucos. A maioria irá para o inferno. Porque é assim que é. É assim que está na Bíblia. Tá certo? Eu gostaria de ler aqui para vocês Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Repetindo, observa que no verso 13, a maioria entra
pela porta larga e anda pelo caminho espaçoso. E a minoria entra pela porta estreita e caminha pelo caminho estreito. Verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Apertado o caminho, e poucos são os que a encontram. Então, é difícil, não é fácil. Não é fácil, meu amigo. E, lamentavelmente, os pastores, eles não ensinam isso hoje em dia. Porque isso espanta as pessoas. Ninguém quer ouvir isso aí. Tendo uma filha que já está no quarto, quinto relacionamento, um filho que já está no quarto, quinto relacionamento, o sujeito levanta e vai embora. Ele fala, eu vou para uma outra igreja, onde o pastor não é tão careta, não segue tanto a palavra de Deus. E, ok, você vai para o inferno, porque perdição aqui significa inferno, ok? Uma outra ocasião aqui. Esses líderes, esses ensinadores, esses falsos pastores, eles evitam a palavra, eles evitam falar a palavra. Eles, como eu disse, são pessoas alegres, pessoas muito simpáticas, né? Eles desviam o assunto, tá certo? Eles não falam do inferno, eles evitam falar de assuntos sérios, tá certo? E fogem da realidade, eles fogem da realidade. Eles falam que o mundo, que a coisa vai ficar boa, que vai melhorar. Tudo mentira. Pelo contrário, a coisa vai ficar pior do que tá. Tá ruim agora? Amanhã vai estar pior. Amanhã pior, depois vai ser muitíssimo pior. A tendência é piorar cada dia mais. Tá certo? Ontem foi melhor do que hoje, por pior que tenha sido ontem. É assim que Jesus fala. No final dos tempos, pais seriam contra filhos, filhos contra pais. Não é o que está acontecendo hoje? Pai matando filho, filho mata pai, mata mãe, mãe mata filho, filho transa com mãe e com irmã, pai transa com filha, e vira essa bagunça. Isso é terrível, isso é bíblico. Corrupção para tudo quanto é lugar que você vê. Entendeu? Você acha que essas pessoas que roubam aí milhões, bilhões, porque querem se tornar pessoas milionárias, né? Riquíssimas. Essas pessoas, quando elas entra a corrupção no coração dela, elas querem roubar essa quantidade de dinheiro.